Olá, galera! Bem, galera, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius, sou conhecido no livro de literatura escrito por José Mauro de Vasconcelos como Zezé, o menino que mais apanha e que mais apronta, o menino mais peralta, aquele que sempre foi mal compreendido e apanhava pra caramba, não é verdade isso? Bem, galera, hoje eu tô vindo aqui para poder fazer um ao vivo porque eu tive entrando no Face do Totoca. Eu não vou falar o nome do autor, não, tá? Vou falar o nome do personagem, para que a gente possa entender sobre esse meu livro, O Meu Pé de Laranja Lima, ok? Não vale a pena falar o nome dos autores, ok? E ontem eu fui entrar no Face do Totoca, né? E vi uma saudação, ele fazendo uma saudação para os amigos e continua me denigrindo, né? Para essas pessoas. Aí hoje eu entendo que eu tanto falo nos meus programas a respeito da alienação parental, porque isso é crime. Se eles fazem o que falam para os amigos, imagino que eles falam para as pessoas com que eu amo, né, que são meus filhos. Bem, e agora eu entendo o motivo, né, porque meu filho está com essa revolta tanto, né, não só devido aos problemas que acarreta, mas também os problemas em questão das palavras, porque eu sei o que eu sofri na mão dessa família e eu sei o que eu vivenciei no meio dessa parentela. Bem, galera, eu vou estar lendo aqui uma mensagem que o Totoca deixou, mas antes de eu estar lendo, eu vou estar falando um pouquinho sobre pedofilia, tá? Porque quem é pedófilo, ele nunca vai assumir o seu erro. Filho feio ter pai? Não. Vou até baixar aqui, dar pausa aqui. Filho feio ter pai? Não. Né? Então, quem cometeu o erro nunca vai assumir seus erros, a não ser que realmente seja uma pessoa íntegra, honesta, de caráter, que aprende a assumir seu erro. Eu aprendi porque eu tive que me defender sozinho, né, para essa estrada fora. Eu aprendi tudo, né, com a vida e com as pessoas. Então, assim, eu hoje estou com 41 anos de idade, né? Sou nascido e criado na Taquara, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, numa região chamada Estrada dos Teixeiras, que fica próximo a Rio Grande, Pau da Fome e Santa Maria. Essa região, Jacarepaguá, era uma região que era roça, não tinha essa modernidade que hoje nós vemos com esses prédios, condomínios, rodoviária, mercado para tudo quanto é lugar, loja, shopping, não tinha, era poucas coisas. O primeiro comércio, quando abriu na Taquara, foi o Ponto Frio. Eu lembro porque a minha avó, que eu chamo de mãe, que é a dona Estefânia, não vou falar o nome, vou frisar mais uma vez, não vou falar o nome dos autores, para depois achar que eu sou maluco, como ele descreveu aqui, me chamando de maluco, né? Então estou dando o nome dos personagens devido ao novo livro que eu estou escrevendo, ok? Então, a Dona Estefânia, primeira loja que ela abriu para poder tirar os seus eletrodomésticos foi no Ponto Frio. E naquela época, eu chamo minha avó de mãe porque foi ela que me criou, a Dona Estefânia. E naquela época, a Dona Estefânia era analfabeta. Nem podia, não sabia nem ler e escrever, mal sabia mexer em dinheiro. Mas apesar que dinheiro ela entendia muito bem. É, e assim, depois aí foi criando os bares, os comércios, né? Aí veio o Milton. O Milton era morador de Minas, né? Lá em Minas. Ele casou com a Jandira, que no caso a personagem, essa eu vou fazer questão de falar, porque são dois representantes. A personagem, que é a Georgette Costa, casou-se com ele, que é como mostra na novela, em questão do que eu imaginava, em questão do meu pai. Eu nunca soube sobre o paradeiro do meu pai. Eu não fui criado com família, eu fui criado pelas ruas. É, eu não sei nem quem é minha mãe. Essa mulher que se diz ser minha mãe, que é de registro, eu acredito que ela não seja a minha mãe, tá? Por quê? Porque uma pessoa que tenta contra a vida dos seus filhos, do seu filho, abandona ele já desde o seu ventre, nunca procurou para nada. Meus filhos já estão com 18 anos, Matheus e a Ludmilla está com 14. Eles, segundo o que eles me passaram, ela nunca procurou eles, tá? Nunca ajudou financeiramente, nunca ajudou materialmente, nem procurou para saber se estava bem ou não. Que a última vez que eu tive com a minha filha, Ludmilla, lá na Taquara, e no nosso encontro, que já tinha muitos anos que a gente não se via devido ao afastamento, eu perguntei para ela, filha,
a sua avó, a Georgette, ela te procura, ela, pai, eu não sei nem quem é minha avó, né? Então, assim, então eu fico muito triste porque eu não fui criado no meio dessas famílias. Eu fui criado entre amigos, sabe? Eu morei no Santa Maria, na casa da Eni, que tá aí minha amiga Daiane, que eu fui criança, hoje já tá uma mulherão, né? Vi os irmãos dela, como o Gogôs, a Luan. Morei com a mãe dela, né? Ela tá aí que não me deixa mentir no meu Face. Eu morei com a mãe dela, era uma casa pequenininha, era um casarão na época lá no Santa Maria, próximo, antes de eu comprar minha casa, foi a primeira casa que eu comprei no Santa Maria, que depois foi invadida porque era posse, e entre outros assuntos que isso você vai saber mais no meu livro. E morei com a Enia, lá de Santa Maria, né, que é uma grande amiga minha, eu tenho como mãe, né, várias das vezes cedia a sua casa. Uma amiga minha lá dos Teixeira, que também tem um sítio, sempre abriu a porta da sua casa, o que tinha lá eu comia, não tinha essa missura, sabe? As pessoas me tratavam como se fosse, me tratam como se fossem parte da família dela. Tem a Regina, a dona Sebastiana, o seu Mário, é, entre outros lugares, como Nova Iguaçu, que eu já vivi, Campo Grande. Eu rodei praticamente esses municípios todo aqui do Rio. É porque eu costumo dizer que eu sou igual o Pequeno Príncipe, onde eu pego meus Cometa Rally, que são os ônibus que me levam para qualquer lugar que eu queira ir e para qualquer lugar que eu queira estar. E vejo que minha vida não é diferente de ninguém. Então eu não tenho necessidade de estar aqui para mentir para ninguém, tá? Esse livro aqui é um livro antigo, tá? Ele foi escrito juntamente com a adaptação com a minha família. Aí as pessoas perguntam assim, mas foi você que escreveu? Você era criança? Eu falei, não, eu vou te dar um grande exemplo de um grande escritor que é famoso até hoje, que é o Maurício. O Maurício, na nossa época, segundo ele comentava nas suas hipnoses, né, que fala, ele falava que ele via os seus filhos brincando, né, e resolveu criar as revistinhas, aonde ele colocavam tudo aquilo que eles faziam em revistas, em quadrinhos, para que a gente pudesse ler. A mesma coisa foi feita com o meu livro. Esse livro, para ele poder existir, para poder as pessoas terem acesso à minha história, teve a participação de todos, até mesmo porque para as pessoas poderem fazer os personagens, que foi criado pela Ivani Ribeiro, que era minha professora predileta, que eu levava flores, que na escola que eu estudei, que é no Pau da Fome, que fica na Francis Jaime, que no segundo filme mostra a versão dessa escola nas janelas onde eu estudei, como era a sala, e era idêntica, não tinha o que tirar e nem pôr. É até idêntica do filme, eu tenho até uma foto aí que eu posto de vez em quando para vocês poderem estar vendo. Galera, então você vê aqui que esse livro ele teve a participação de todos. Eu não sabia que minha vida estava virando livro, eu nem sabia que minha vida tinha virado história. Eu mal sabia que minha vida tinha virado novela. Eu era uma criança que, devido aos maus tratos que eu sofria na família, em questões que eu vivenciava, eu não tinha muito tempo para essas coisas, a não ser brincar, que era o que me distraía e me tirava os pensamentos em questão do que essa família fazia. Agora você imagina, você tem mãe, você tem pai, ou já perderam, já partiram, outros não tiveram essa oportunidade. Quem não teve essa oportunidade entende o que eu estou dizendo. Você vai ver no filme, na novela, muitas das vezes eu ajudando outras pessoas, como o Luizinho, né, que eu tiro o que é meu para dar para ele. É, Você imagina uma criança crescer sem mãe, sem pai, pela vida. Quando eu falava dos meus maus tratos para Ivani Ribeiro, que a gente a chamava de Dona Carmen, que morava nos Teixeira algum tempo atrás, próximo ao sítio, que era o mesmo sítio do Beto Barranco, que foi o que ele comprou. Inclusive tem a árvore, que é a Carlota, né, que era tanto citada por José Mauro de Vasconcelos no livro, que ainda existe lá. Não sei, porque já tem um bom tempo que eu não vou, devido às ameaças que eu estou sofrendo pelos autores, devido a isso que eu vou estar relatando aqui agora para vocês. Então, assim,
Foi muito triste a minha vida toda. Então, qualquer pessoa que conviveu comigo nessa trajetória toda, de lá para cá, eu tenho certeza que só vai ter coisas boas para falar, porque eu vivi, sabe? Essa minha família, ela usa erros do meu passado, né? Porque qual é a criança que nunca errou? Qual é a criança que nunca cometeu um erro? Eu aprontei pra caraca. Eu deixei muita gente de cabelo em pé. Fiz muita merda. Mas vou te falar, se eu tivesse que voltar e fazer tudo de novo, eu faria. Porque foi a melhor época que eu vivi. Época que a gente invadia terreno dos outros para roubar fruta, levava tiro de bala de sal grosso. Hoje, se uma criança faz isso, leva tiro de chumbo grosso. Adorava ir para os matos, pegar colherinho, rolinha, todo tipo de passarinho. Hoje, se você faz isso, você morre porque ou está usando droga ou está roubando. É assim, infelizmente, a geração de hoje que não entende o que é roça. Vamos ler aqui a saudação do Alexandre de Oliveira Matos, que é o Totoca, morador da estrada do Lote 1000, tá, na Boiúna, próximo ao Frei Luiz, trabalhador de Furnas, no Pau da Fome, próximo a Francis Jaime, que é em Jacarepaguá. Hoje é casado com uma mulher que se diz ser crente, tem seus filhos, né, lá, né, e entre outros assuntos. Fora que eu tive conversando com uns amigos meus lá do Lote 1000, eles andaram comentando comigo que está surgindo um certo tipo de comentário por essa mulher, essa Jezabel, a meu respeito, mesmo porque ela nem me conhece, né? Vamos ler aqui, ele botou para ter bem grande, tá vendo? Porque isso aqui tudo vai servir como prova, né? Para que amanhã ou depois eu venha anexar juntamente com as documentações. Eu botei bem grande, né? Nossa, bem grande. Já para mim não tem problema, porque eu sou péssimo, né? Em português, fora que eu não enxergo muito bem, né? Eu tô sem óculos. Nem dinheiro para óculos eu ainda tive oportunidade de comprar, né? Que é tanta coisa que a gente paga, que a gente parece até que tá na época do Egito, né? A gente só trabalha para poder pagar imposto, né? Vamos lá. Saudações, amigos e amigas. Totoca falando. Passo aqui para alertar a todos e todas que há um perfil de um parente, entre aspas, ainda botou aspas aqui, ó, entre aspas, parente, né? Parente nosso, tentando adicionar algumas pessoas que este Facebook tem, pessoas que este Facebook, peraí, nosso, tentando adicionar algumas pessoas que este Facebook tem adicionado, espalhado informações falsas com o objetivo de difamar o caráter que construímos ao longo da nossa jornada na Terra. ET, eu quero a minha casa, realmente, o que ele tem para prestar conta no inferno não está no gibi, né? Vamos lá. O perfil atende no presente momento pelo nome José Lima de Vasconcelos. Yeah! Vamos lá, José Lima de Vasconcelos. Nome poderoso, né? Se não fosse por José Mauro de Vasconcelos, não saberia a piracatecagem da família, assim que eu dou o nome das palavras. Vamos lá. O perfil atende no presente momento pelo nome José Lima de Vasconcelos, não sendo o nome real do dono do perfil. É claro, rapaz, eu não tenho... Bem, deixa eu explicar. Lá nos Teixeiras eu sou chamado de Paco, que é o meu apelido, não é meu nome real. Aqui eu sou chamado de Brian, que é o meu apelido, que eu tenho do nome da minha empresa. Fora Luluzinha, gente. Ah, meu Deus, eu pode me chamar de Luluzinha, sua identidade falsa. Uau! Vamos lá, descobriu o Brasil ele, né? Olha que o vídeo já tava lá, hein, rapaz. Vamos lá. Temos alguns problemas com esse parente. Há um tempo, o motivo não me cabe justificar nesse simplório postagem, entretanto, posso afirmar que essa pessoa não está com a plenitude de sua saúde mental. Nossa, me chamou de maluco. Lembra que na novela eu vivia sendo chamado de maluco porque eu tinha mania de falar a verdade, as pessoas tinham mania de falar a mentira? Inclusive, o doutor que me atendeu, que era o doutor Ricardo na novela, que foi na instituição do Frei Luiz, quando eu tive, que lá tem um ambulatório, tem os médicos particulares que fazem serviços voluntariados que ajudam outras pessoas, lá dessas instituições que já atuam há anos. Então, quando a Godoia
me levou para esse médico, o médico falou que eu era uma criança interativa, uma criança, né, tinha, era peralta, né, não tinha esse negócio de maluco, são eles, né, Jesus foi chamado de louco, né. Vamos lá. Temos alguns problemas com esse parente. Eu não sou parente dessas pessoas. Parente até onde dente é, né? Que quando eu perco, que tá até na novela, tá vendo aqui, ó. Eu não tenho esse dente aqui. Até na novela, o Zezé não tem esse dente. Já para comprovar mais do que eu falo. Bem, fora a surra marcante, questão da cicatriz na cabeça que eu tenho, a escoriação na perna, do acidente que eu tive com Portuga, saindo da Vila da Dona Estela, correndo pelo bar do Luizinho, que era o Caetano, e foi quando eu sofri aquele acidente. Vamos lá. Me cabe justificar. Vamos lá. Me cabe justificar nessa simplória postagem, entretanto, posso afirmar que essa pessoa não está com a plenitude de saúde mental. Muito bem. Que nós conhece e sabe que são pessoas. Peraí, essa pessoa não está com a plenitude, não. Que nos conhece e sabe que somos pessoas de livro aberto. Claro, minha vida virou um livro. Sua vida está toda aberta, rapaz. Eu estou abrindo mais ainda. Aquilo que estava escondido, estou abrindo. Vamos lá. Batalhadores incapazes de fazer o mal. Incapaz de fazer o mal? É mesmo? A família? Olha que eu tenho um áudio, hein? Lá do Visconde de Aseca, onde a esposa da Godoy aparece nu na frente de uma jovem de 14 anos no prédio. Quem mais? Fora outras coisas que eu rolei. Deixa eu ver. Lembra do Pique-Esconde? Eu adorava, né? Vamos lá, entre outros assuntos. Cuidado, hein, rapaz. Eu vi muito DuckTales, né? Vi muito DuckTales. Tu acha que eu sou bobo de falar ao vivo se eu não tiver prova do que eu tô falando, rapaz? Vamos lá. Vamos lá. Capazes de fazer mal e sempre buscando fazer o bem, o máximo possível. Bem? Que bem? Me diz o que essas pessoas já fizeram de bem para as pessoas. A não ser para os seus amigos e colegas para poder ficar bem diante da sociedade. Mas me diz, que bem? Me diz o bem que vocês fizeram. Nossa Senhora, né? Máximo possível. Desta forma, peço encarecidamente que não adicione essa pessoa para que todas as informações falsas que estão sendo divulgadas sejam minimizadas. Fica eternamente grato. Claro, né? Vai ter que ficar eternamente grato, né? Aí, ó. Tá aí, ó. Se você reparou, lembra da Godoya, que eu falei que eu chamava de Godoya? Ele citou aqui o nome, ó. Da Godoya e da Lilia. Tá vendo? Que eu sempre falo aí no meu programa ao vivo. Então, só confirmando. Então, isso tudo vai ficar anexado. Primeiro que ele tá fazendo... Primeiro... Deixa quieto. Então, galera... Por que ele está falando isso? Porque ele foi o primeiro rapaz que abusou de mim dentro de uma bacia de alumínio, eu falo ferro, mas é aqueles alumínios, né, grandão, fora no sofá, entre outros lugares. Meu Deus do céu, era todos os lugares eu estava eu estava pegando rolinha, né? Não podia ver uma rolinha que, pum, ele comia a rolinha. Eu escolheria, ele prendia. As rolinhas ele comia, né? Então, vamos lá. Então, esse primeiro ato começou com ele. Depois, começou com os amigos dele. A primeira pessoa que me jogou dentro do quarto escuro, onde eu fui abusado sexualmente, para poder fechar o pacto do silêncio, junto a uma entidade chamada Xumaré, no centro de Umbanda, que havia muitos anos nos Teixeira, que ajudavam as pessoas com cesta básica. Essas pessoas todas frequentavam esse centro. A maioria viveu essa história em questão do que esse livro, essa novela e o filme mostra. O tio Edmundo e Tata Vivo, que é o pai do Alexandre Fialho. Eu não tenho nada contra os restantes, apesar que, infelizmente, todos se corromperam porque todos sabiam da história. Eu até estive perguntando para a Zaninha, que é uma amiga minha lá dos Teixeira, e eu falei, Zaninha, você sabia que o livro Pé de Laranja Lima é meu? Ela, Paco, eu sabia. Eu falei, mas por que você nunca me contou? Olha quanto tempo que eu frequento o Teixeira. Eu nunca saí dos Teixeira. Eu tenho vocês como minha família. Tia Hilda pra mim é como se fosse minha mãe. Pra mim sempre vai ser. Aí ela pegou e falou assim, Paco, essa história é da sua família. Ela mesma falou. Aí eu te pergunto, é certo isso, Zaninha? O que adianta estar com uma Bíblia debaixo do braço, falando do amor de Deus, se você sabe da verdade e mente? Porque a mentira vem do diabo e a verdade vem de Deus. Eu não estou aqui para enganar ninguém.
Então, só estou dando resposta em questão do que eles fizeram. Querendo saber mais sobre essa minha trajetória, o que eu vivenciei na descoberta desse livro, meu período de depressão, as dores, o sofrimento, o que eu vivenciei naqueles tempos, é só entrar no meu canal do YouTube, botar o Meu Pé de Cidreira, lá tem todos os vídeos, ou botar o Meu Pé de Coquinho Amarelo, é um dos meus canais do YouTube, são vários canais com nome diferente, mas eu vou te dar 3 canais. O Meu Pé de Cidreira, o Meu Pé de Coquinho Amarelo e a Comunidade Evangélica Sinal da Paz, onde está sendo postado os vídeos em questão do que eu faço. Ou senão vocês podem estar vendo aqui na minha comunidade, que é a Comunidade Evangélica Sinal da Paz, tá bom? Entre e participa, veja lá o que eu vivenciei com essa família. Esse livro aqui, tudo que aconteceu nesse livro é verdade, nada é mentira, mas para fechar o pacto e para poder ser bem vendido, porque esse livro rodou o mundo inteiro, ele foi feito um ritual satânico, aonde utilizaram de fins, abusando do meu corpo quando eu tinha 5 para 6 anos. Eu sou o menino que mais apanha nesse livro, eu sou o autor, eu sou o Zezé, representado como uma figura da Bíblia, que é José. José não foi vendido pelos seus irmãos? Foi o que aconteceu. Agora eu te pergunto, filho feio tem pai? Tu acha que alguém que cometeu um ato desse, eles vão assumir seus erros? Não, né? Infelizmente não. Sabe por que ele está com medo? Porque em Jacarepaguá é dominado. E essas pessoas não gostam dessas coisas erradas, eles não gostam de abusos com crianças, eles não gostam com essas faltas de respeito. Quem é da nossa geração não aceita isso, ainda mais a geração de hoje, que não sabe o que é roça, não sabe o que é cavalo, não sabe nem o que é respeito. A maioria. Ainda tem uns que ainda acompanharam a educação de nossos pais, porque a palavra de Deus nos diz o quê? Ensinai os seus filhos o caminho que devem andar. Se você não ensina, eu ensino. Então, só se confirma isso que eles estão fazendo aqui, me denigrindo, por causa dos comentários que eu tenho falado devido às ações que eles cometeram nesse passado, se eles fazem isso comigo publicamente, imagine em questão que meu filho vivencia na mão dessa família. E olha, eu fiquei 12 anos casado, tá? Minha ex-mulher nunca trabalhou, eu sempre trabalhei, eu sempre sustentei meus filhos, botei na escola, pagava transporte, que era a da Cláudia, filha da Lenia, lá dos Teixeira, do Sossego. Eu pagava ela com muito sacrifício, com muita dificuldade, muitas vezes até atrasava, mas nunca deixei de pagar, tá? Para poder meu filho estar indo para a escola e voltar para a escola. Meus filhos tinham roupas novas, não eram roupas usadas não. Todas as roupas que eu dava para ele eram roupas novas, compradas. Não é para me vangloriar não, é porque quem é filho nosso, todo filho nosso a gente quer ver bem. Aí depois da separação, devido que a criança acaba vivenciando, devido a alguns problemas que acarretaram depois que eu vim morar nessa cidade, devido à minha depressão, né, eu estou desempregado, né, o que tem participado e ajudado são os meus trabalhos em questão do que eu faço com as crianças. Mal ou bem, ainda tem um dinheirinho que eu recebo da antiga empresa, que depois para de receber, que é ainda que me ajuda a manter algumas coisas com muito sacrifício, sabe? E não está sendo fácil. Então eu não estou aqui para mentir e nem para enganar ninguém. Tu acha que eu vou estar falando o nome de pessoas publicamente? Se eu não tiver certeza que eu estou falando, você é mãe, você é pai. Eu tenho certeza que se fosse com o filho de vocês, vocês não iam aceitar. Eu era criança, eu estava vindo para o mundo, eu não entendia nada da vida, eu estava aprendendo com a vida. E uns empregados do diabo que desses fizeram. Eu tive conversando com alguns jovens aqui da comunidade, né, que já são da mesma idade que eu tenho, que falaram, que passaram pelas mesmas situações, até mesmo com o próprio pai, sabe? Inclusive, eu estou até para fazer uma entrevista com esses jovens, para a gente fazer um debate sobre esses assuntos, para poder ver, para poder trazer para outras pessoas esse exemplo em questão do que nós vencemos, para outras pessoas não terem essas mesmas vivências, que é horrível, sabe? Acho que é o mal que eu não desejo para ninguém, sabe? Então, assim, vocês, que é morador de Santa Maria, Teixeira, Boiúna, tem a Shirley aí, cansei de dormir na casa da Shirley, né, para poder fazer os trabalhos das crianças, me vestir de Luluzinha aí, os filhos dela me respeitam, o marido dela me respeita, a família dela me tem como se fosse da própria família, o Marcelo, sabe, os seus irmãos,
a tia Marina, que eu tenho como se fosse uma mãe, que Deus o tenha, a Tiana, sabe, a mãe do Dé, sabe, Dé, eu sempre tive nos Teixeira, cresci praticamente aí nos Teixeira, minha família toda se afastaram, mas eu fui a única criança que nunca se afastou dos Teixeira. A primeira pessoa que eu chegava para poder visitar era a tia Hilda. Depois eu ia ver a Leni, a Jane, entre outras pessoas que moram na região. Então essas pessoas aí eu tenho como família, sabe? Infelizmente são uns e outros que escassa, sabe? E não precisa nem eu falar. Quem é da minha geração, pessoas que cresceram comigo, que me conhecem, sabe o que eu estou falando, conhece essa família. Então, e se for aceitar, é porque estão compactuando com esses erros. Eu não estava nem pensando em dar parte dessas pessoas, sabe? Mas a minha advogada pediu para que eu fizesse isso, então eu vou ter que fazer, sabe? Porque o que eu já pude adquirir de provas, tanto no site, você pode ver que todos os direitos de José Mauro de Vasconcelos está privado, sabe? As pessoas não têm muito acesso aos seus filmes, à sua história, à sua percussão de vida, que ele foi um grande homem, um grande escritor, um grande ator, né? Só a única coisa que você tem acesso é os livros, com o Pé de Laranja Lima e alguns livros. Ainda fizeram um novo livro, tá? Como se eu estudasse numa grande escola, uma boa escola, e continuasse da mesma forma, em questão da tristeza que eu sentia pela família, mas escrevendo como se eu estivesse bem de vida. Eu estou bem de vida porque eu tenho Deus, tá? Eu nunca dependi deste livro para chegar até aqui. Se você for ver na novela antiga, você for ver no filme antigo, você vai ver a integridade do meu pai, o Benedito Ribeiro, que é o qual eu chamo de pai, porque foi ele que me criou, que é o seu Paulo, da novela Casado com a Dona Estefânia. Meu pai, ele só me batia quando realmente eu errava. Quem me batia, quem fazia os maus tratos era Jandira. Depois que a Godoya descobriu sobre a minha opção devido ao preconceito e à discriminação, passou a ser pela Godoya, pela Lili e pelo Totoca, mas o Totoca ele não era muito presente na família e na novela mostra isso. O Totoca sempre estava aprontando no meio dos matos, com as namoradas, com os amigos, e eu sempre fui de curtir minha amizade com os amigos, que são os meus amigos até hoje, nos Teixeira que cresceram comigo. A mãe do Dé, que é a Tiana, me cedeu um quartinho para mim poder morar na casa dela quando eu tinha uma locadora, que era a antiga loja, que era da Vaninha, que era a esposa do Luizinho. Eu aluguei botei uma locadora que na época era VHS e aluguei a casa da Tiana. Eu nunca precisei dessa família para chegar até aqui. Minha família tenta me matar hoje. Eu tenho provas em áudio de uma mãe que fala sobre a ação que ocorreu comigo em Curicica, não só comigo, mas com o sobrinho dela, devido a umas ações com meu cunhado, juntamente com essa mulher que se disse minha mãe, amando dela, tá? Onde eu fui agredido publicamente com pé de cabra. Ele, não se contentando, me enforcou, não se contentando devido ao seu filho, Samuel, ter me protegido e me defendido publicamente e desmentido o pai diante do público. Ele, constrangido com a situação, foi para dentro de casa, pegou uma arma de fogo, tá? Porque ele é envolvido com a milícia. Inclusive, tem uma reportagem no SBT, onde mostra o Adriano Simões ao lado de Georgette Costa, onde um dos policiais delata ele, e lá mostra a imagem dele mais distorcido o rosto, mas ele no portão de Curicica. Eu fui no meu período da depressão, eu falei que eu tava doido para morrer, porque é o que vem na cabeça da gente. Enviaram uma mensagem para mim que não era só um que queria minha morte, não. São milhares de pessoas querendo me ver morto. Esse meu irmão, ele me chama de maluco, sabe? Eu trabalho com criança aqui na comunidade do Coió, no Lindo Parque. Já vai fazer 9 anos. Eu gerei emprego para as pessoas logo que eu vim morar aqui. Eu trabalho na Rocinha, fazendo a venda dos meus DVD, montando meus trabalhos, trazendo a diversão e alegria para as famílias da localidade. Morro da Dona Marta, inclusive eu tenho uns videoclipes, né, que eu fiz com a minha ida no Morro da Dona Marta para poder fazer a venda dos meus DVD, para ajudar essas crianças aqui da comunidade. As pessoas têm visto minha luta, meu sofrimento, meu dia a dia nas ruas, andando para cima e para baixo, às vezes
Tem dia que eu recado 10, tem dia que eu recado 20, tem dia que eu recado até muito, 100, 200, quando eu ia muito para as ruas. Como eu tive um período de depressão, eu não estou conseguindo sair como eu saía antigamente. Mas graças a Deus eu me sinto bem melhor. Eu acho que devido a tudo que eu passei, tudo que eu senti, só me deu mais forças, tá, para continuar. E eu não vou parar nessa caminhada, tá? Essa caminhada foi preparada por Deus para mim. E durmo na casa, qualquer hora que eu chegasse na casa da Eni, lá de Santa Maria, falar, Eni, quero dormir aqui, eu tenho a casa dela lá, almoço, janto, tomo café e me trata como se fosse da família dela. Entre outras pessoas, o Alan, que está aí com Alan, o Iago, a Bianca, quantas vezes nela você está aí no meu Face, quantas vezes você abriu a porta da sua casa para poder me alimentar, quantas vezes eu tomei banho na sua casa, quantas vezes eu passei dias e dias, já dormi na casa do Iago, frequentava, no meu aniversário, né, muitos anos atrás, quem comemorou, eu convidei minhas irmãs, elas não foram, porque como ia esse pessoal lá de Santa Maria, e por achar que era favelados, era assim o pensamento deles, não foram no dia. Aí no dia do meu aniversário, quem esteve lá no dia, no restaurante, né, foi Bianca, a Bia, o Iago, sabe? Todas as pessoas dessa família lá de Santa Maria, até esqueci o nome, Maricília, esqueci o nome agora da rua. E então, todas as pessoas ali, a Dona Paula, né, a mãe da Thaís, né, a mãe da Carol, né, a esposa do Jorge, quantas vezes eu dormi na casa dela para fazer as vendas do DVD no Rio das Pedras, né, para poder ajudar. Né? Quando eu falo que meu cunhado é da milícia, eu não estou aqui, eu não julgo todos, né, porque um erra, que todos vão errar. Assim como tem policial bom, tem policial ruim. Assim como tem traficante bom, tem traficante ruim. Isso vai do caráter de cada um. Eu trabalho no Rio das Pedras. Rio das Pedras é milícia. Lá eu brinco com as pessoas, vou de Luluzinha. Ainda tem uns que brincam assim, eu não falo com homem de saia, não. Rapaz, tem hora que a Luluzinha vira homem, que até os cabelos viram chicote, né? Então isso não é porque um erra que todos erram. Isso vai muito do caráter, sabe? Da personalidade, da integridade das pessoas. Infelizmente as pessoas estão se corrompendo e deixando o dinheiro falar mais alto do que o sentimento humano. Então ele bota aqui como se eu estivesse, como que ele botou aqui? Essa pessoa não está com a plenitude da sua saúde mental. É verdade isso? Eu tô maluco? Né? Porque quer dizer que falar a verdade agora é sinônimo de maluquice. Né? Então quer dizer que eu só vou ser bem se eu estiver falando a verdade. Então assim, gente, quem me conhece me descreve, quem não me conhece inventa. E se for para contar a historinha da carochinha, eu deixo pro diabo, que ele adora e dá ótimas gargalhadas. Então é isso. Bem, vou lá que eu tenho que fazer meus trabalhos, tem muitas coisas pela frente. E mais tarde vou estar falando um pouco mais sobre esse livro nos programas ao vivo no meu canal do YouTube, que é o Comunidade Evangélica. Se inscreva no meu canal, ative o sininho. Tá? Toda vez que tiver algum evento, alguma notificação sobre o meu trabalho no Facebook, vocês vão estar assistindo aí juntamente com a família. E também no meu canal do YouTube, se inscreva. É só botar Comunidade Evangélica Sinal da Paz. Comunidade Evangélica Sinal da Paz. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todos os trabalhos que eu faço para poder desenvolver esse projeto educativo e social na qual atuo já há bastante tempo. Então tenha uma boa tarde e muito obrigado pelo carinho. Hoje é dia 7/10/2019, ok? A paz.